Olá, meus amados e queridos irmãos. Hoje amanheceu bem frio aqui nas montanhas da Virgínia. E eu quero aproveitar este momento para falar sobre um dos valentes de Davi, Benaía, um homem que entrou em uma cova no tempo da neve. E ele também feriu um egípcio, um homem alto, e arrancando a lança da mão do egípcio, o matou com a própria lança. E Benaía, ele pertencia aos 30 valentes do rei Davi, aos 30 soldados mais destemidos, mais fortes, mais valentes. Ele não chegava entre os 3 primeiros, mas entre os 27 dos 30, ele era um dos mais nobres. E é sobre este homem que eu quero falar, aproveitando a oportunidade para falar sobre os valentes que Deus precisa ter em cada época, em cada dispensação. E quando você lê Bíblia, você sabe, você aprende sobre a valentia de homens que foram usados por Deus em diferentes dispensações. Podemos falar o caso de Moisés, de Noé, de Eliseu, de Elias, do próprio Davi. Podemos ver os valentes do tempo dos apóstolos que se destacaram: Pedro, Tiago, João, o diácono Estevão. Homens que souberam se destacar na sua época, na sua geração. Mas vamos para a Bíblia, e eu já estou com a Bíblia aberta, eu vou ler em 2 referências. A primeira referência que nós vamos ler, falando do mesmo assunto. A primeira está em 2 Samuel, capítulo 23, e diz assim: Também Benaía, filho de Joiada, filho de um homem valoroso de Cabizel, grande em obras, este feriu de Moabe, e desceu ele e feriu um leão no meio de uma cova, no tempo da neve. Também este feriu um homem egípcio, homem de respeito, e na mão do egípcio havia uma lança. Porém Benaía desceu a ele com um cajado e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaía, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os 3 valentes. Dentre os 30, ele era o mais nobre. Aos 3 primeiros não chegou, e Davi o pôs sobre os seus guardas. Agora vamos para primeiro livro das Crônicas, capítulo 11, e o versículo 22 e 23, que diz assim. Aqui está falando do mesmo assunto. Também Benaía, filho de Joiada, filho de um homem valente varão, grande em obras de Cabizel, ele feriu 2 fortes leões de Moabe, e também desceu e feriu um leão dentro de uma cova, no tempo da neve. Também feriu ele um homem egípcio, homem de grande altura, de 5 côvados, e trazia o egípcio uma lança na mão, com o eixo do tecelão, mas desceu contra ele com uma vara, e arrancou a lança da mão do egípcio, e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaía, filho de Joiada, pelo que teve nome entre aqueles 3 varões. E eis que dos 30 foi ele o mais ilustre, contudo, aos 3, e Davi o pôs sobre, não chegou aos 3, e Davi o pôs sobre a sua guarda, não é? Davi o pôs como um dos seus principais valentes. Pois bem,
Observe que cada país tem a sua tropa de elite. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos se tem os SEALs, né, que são aqueles valentes que se destacam no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, e eles tiram os melhores soldados de cada força para formar uma tropa especial. Por exemplo, quando foi preciso capturar Osama Bin Laden, eles escolheram os melhores para ir lá fazer o serviço na noite e voltar com o serviço pronto, né? São soldados que se destacam pela valentia, pela coragem, pelo destemor dos perigos e também pela habilidade que eles têm, como Benaia, como Eleazar, os valentes de Davi. A Bíblia fala de um dos valentes que se colocou no meio de uma plantação de lentilhas, o nome dele era Samar, e ele defendeu aquela plantação de lentilha contra os filisteus e matou mais de 800 deles. São homens valentes que enfrentam perigo, enfrentam a adversidade para conseguir um propósito. Bem, por que eu estou falando isso? Primeiro, para quem não me conhece, eu sou o Calbi Paiva, um pastor, um missionário que vive aqui nos Estados Unidos, coordenando um projeto missionário chamado Igreja para Todas as Nações. E o Conexão ID é um programa missionário que envia essas informações. Não somente enviamos orientações para os missionários que estão trabalhando na África, em lugares difíceis, em campos de refugiados, em zonas de guerra, como também orientamos aqueles que nós chamamos de missionários mantenedores, que são pessoas que amam a causa missionária e estão fazendo o possível para que os recursos cheguem onde eles são necessários, para garantir a plataforma de apoio para os ganhadores de almas, para que eles possam dedicar sua vida, seu tempo, suas energias à obra da evangelização, que inclui aconselhamentos, visita pastoral, expulsar demônios, orar pelos enfermos, visitar em hospitais, visitar em prisões aqueles que procuram o refúgio em Cristo. O missionário, ele é um representante de Deus na terra, para levar uma palavra de conforto, uma palavra de esperança aos que estão desesperados. Uma mensagem de exortação, porque o missionário também é um profeta que precisa denunciar o pecado do mundo, que precisa denunciar o pecado dos reis, dos líderes, dos sacerdotes. Sim, tem que fazer um trabalho de recuperação daquilo que está se perdendo por causa da ambição dos homens, por causa do desejo por riquezas, por causa de desejo por prazeres, por causa de desejos pelo pecado que escraviza. E eu tenho aproveitado esse tempo da neve para falar de um valente que se manifestou exatamente no tempo da neve. Você observa que Benaia, ele desceu em uma cova no tempo da neve. E você não imagina como é difícil vencer obstáculos no tempo da neve. Por exemplo, eu estou aqui do lado de fora, mas eu estou totalmente protegido, com uma roupa especial, para poder resistir do lado de fora. Eu estava hoje pela manhã subindo ali para tirar uma foto do lado de cima de nossa cabine aqui nas montanhas, para mostrar o chaminé saindo fumaça. E tive dificuldade de subir ali com a minha bota a 7 léguas. No tempo da neve é difícil, porque o frio é intenso. As dificuldades, por exemplo, o Departamento de Temperatura nos disse que vai continuar caindo neve de noite. E agora ainda está fácil, porque nós estamos, se for
olhar pelo clima do Brasil, nós estamos apenas a 2 graus abaixo de zero. Se for no sistema de temperatura que é medido aqui nos Estados Unidos, nós estamos a 28 graus. Então, precisa de uma valentia para lutar durante o tempo da adversidade, para romper barreiras. Eu lembro uma vez, em 1995, nós estávamos vindo do Canadá de uma viagem, quando aqui nos Estados Unidos se aconteceu uma das piores tempestades de neve, ficou conhecida como a tormenta do século. Parou tudo de funcionar, porque a neve chegava a 1 metro, 1,5 metros, 2 metros de altura. E nós vínhamos voltando de Toronto, do Canadá, para Washington, e era como se houvesse um túnel de neve de ambos os lados. E naquele tempo não existia a internet como existe hoje, nem o GPS como nós usamos hoje, não tinha que se basear por mapas. E depois nós observamos que nós estávamos perdidos, quando nós observamos uma placa, bem-vindo ao Ohio, não é? A um estado que já anda fazendo fronteira com o Canadá, e nós começamos a perceber que nós tínhamos andado umas 300 milhas, voltando. Imagina, num lugar onde não havia postos funcionando, onde estava totalmente tudo tomado por neve, nada funcionava, aí nós correndo um perigo. Estava eu, o pastor Moabel Pereira e o filho dele, o irmão Moisés, voltando do Canadá. E nós ficamos um pouco desesperados, porque eu digo, olha, e agora se essa gasolina termina, como é que vai ficar? No tempo da neve tudo é mais difícil. Aqui nos Estados Unidos, nas estradas, tem postos telefônicos, porque se der um problema no tempo da neve, no tempo de intenso frio, se as pessoas permanecerem dentro de um carro, sem o carro estar funcionando, sem o aquecimento, as pessoas morrem congeladas. No tempo da neve é difícil, porque tudo congela. Agora imagine alguém que se propõe, que se dispõe a entrar numa cova no tempo da neve para matar um leão. Este era um valente de Davi. E por isso ele se sobressaiu entre os valentes. E naquela época que não tinha um IBAMA funcionando, por que se matava os leões? Leões ferozes comem pessoas, destrói vidas humanas. E imagine uma cidade que tem um leão faminto na rua. Precisa ter um valente para procurar esse leão, para eliminá-lo, para matar, para destruir com o inimigo. Quem se apresenta? Benaia. Ele era valente. Eu já ouvi um pregador falando a respeito dessa luta que Benaia teve com o leão. E ele conta que enquanto Benaia desceu na cova, as pessoas ficavam em cima esperando quem é que vai vencer essa luta, o leão ou Benaia. O leão ou Benaia, o leão é muito feroz, o leão tem dentes pontiagudos, o leão tem garras. Quem é que vai vencer? E de repente, naquele barulho na cova, de repente, se ergue um homem da cova. Benaia. Aleluia! Ele venceu o leão. Nós queremos mostrar que Deus sempre precisou de valentes na sua obra, no seu reino. Israel precisou de seus valentes. Benaia era um valente do exército de Israel, cujo rei era Davi. E por que eu estou falando isso hoje, aproveitando este ambiente de neve? Do lado de fora, porque aí dentro está aquecido. Agora, nós falamos a respeito disso, porque mais do que nunca, como missionário, como um pastor, como alguém
que trabalha nas fileiras da linha de frente da igreja por muito tempo. Como pastor, eu pastoreei na região amazônica por 10 anos. Como missionário, nós temos trabalhado na implantação de igrejas aqui nos Estados Unidos nos últimos 29 anos. Como coordenador de missões, nós estamos ajudando missionários nativos, treinando-os, fornecendo suporte para que eles implantem igrejas em campos de refugiados na África. Então nós entendemos as necessidades da igreja de nosso tempo, precisando que valentes se manifestem. E se manifestem dentro de uma cova, no tempo da neve, em lugares difíceis. Porque hoje, devido ao monopólio eclesiástico, está totalmente, em muitos lugares, aparelhado contra as missões. Tem se tornado mais difícil fazer missão. Primeiro porque os recursos das missões estão sendo roubados para as festanças, roubado para a fazenda de magnatas do evangelho que consomem tudo, roubados para os projetos políticos, quando líderes religiosos fraudulentos descobriram que dentro do bolso dos seus membros não tem apenas dinheiro, tem um título de eleitor. Eles resolveram explorar isso também, isso dá dinheiro. Então vamos fornecer um candidato. Vamos fazer um projeto político. E muitos púlpitos de igrejas e convenções têm sido transformados em palanques políticos. E hoje nós precisamos de valentes para falar contra essa pouca vergonha que tem feito a igreja ser uma fracassada nas conquistas dos confins da terra e os islâmicos serem vitoriosos. Aonde quer que você esteja, se você é um cristão, você precisa saber que a igreja vai mal no mundo. E vai mal no mundo não é por não ter o Espírito Santo. E vai mal no mundo não é por falta do Espírito Santo estar à disposição de todos aqueles que querem empunhar a espada do Espírito. Mas por causa de homens avarentos, presunçosos, irreconciliáveis, irreverentes, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe a eficácia, e todas as outras características péssimas que tem a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5, que é exatamente mostrando o clima dos últimos dias, que Paulo explica, tempos trabalhosos. Poderia ser muito fácil a situação dos missionários que estão no exterior, se os pastores nacionais não fossem tão avarentos, tão gananciosos, tão ambiciosos, tão perversos, tão profanos, tão infames. E nós precisamos de valentes para falar essas coisas. Porque o sistema é péssimo, o sistema é caótico, o sistema é perverso. Você que mora no Brasil e você observa, peraí, a ditadura da toga. O que o Alexandre de Moraes está fazendo com deputados, com senadores, com a população, prendendo pessoas inocentes, soltando bandido e prendendo inocente. Pense isso e multiplique umas 1000 vezes. E você vai ver o panorama religioso do nosso país. 1000 vezes. Se a ditadura da toga está em evidência nos últimos 5 anos, a ditadura religiosa dos fanfarrões do evangelho contra as missões, entre os infiltrados que estão no púlpito, já tem uns 40 anos.
Já tem uns 40 anos monopolizando tudo, formando as suas dinastias religiosas, pastores, presidentes de instituições, montando blindados ao redor de si. Esse reinado, felizmente, está se desmoronando pelas notícias que você vê de instituições religiosas em conflito, famílias brigando pelo poder, pessoas brigando por causa de ficar herdando o trono, ficar controlando as tesourarias, os conchavos políticos, religiosos. Mas enquanto isso, a situação nos confins da terra não mudou. Os perdidos que estão precisando serem evangelizados na Coreia do Norte, na China, na Arábia Saudita, em países dominados pelo Islã, pelo budismo, pelo islamismo, continuam à espera de missionários. Enquanto os valores das igrejas, que poderiam ter sido empregados nos campos missionários, estão sendo empregados em politicagens, em acúmulo de riquezas. Ah, minha gente, precisa novamente vencer um leão dentro da cova. Se você se identifica como um religioso, como um servo ou serva de Deus, e está acostumado simplesmente a engolir todas as baboseiras que os fanfarrões da prosperidade lhes falam desde os púlpitos, é necessário que você comece a ter valentia. A valentia que teve Jesus ao pegar um chicote, entrar no templo e expulsar os vendilhões que estavam fazendo negócio lá. Nós precisamos falar, nós precisamos gritar nos montes. Onde está a igreja? A igreja guerreira. Não a igreja dos shows pirotécnicos. Não a igreja das convenções, que exclui os missionários e qualquer projeto missionário para dar lugar à vazão a projetos políticos. Pastores que agem assim vão pagar muito caro, porque vão ter um encontro com Deus, porque a igreja não é deles, a obra não é deles, a obra tem um dono, a obra tem regras, a obra tem um manual de instrução, como aquele que está em Romanos capítulo 10, versículo 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, para que invoque, precisa conhecer. Para que conheça, tem que ter alguém que fale. Para ter alguém que pregue, que fale, tem que alguém enviar. É a estrutura do envio, a plataforma da retaguarda de apoio de missionários, que está faltando ser usada pela igreja. Pastores, líderes de convenções e todos os seus comparsas, vocês vão prestar conta diante de Deus pelo que fizeram, pelas maracutaias, pelos conchavos, pelo tráfico de influência, pelos pastores que deveriam ser disciplinados por causa de seus pecados e são deslocados de campo para ser ali alguém que é um beneficiário da misericórdia de um presidente de convenção para fazer tudo que aquele presidente quer aprovar de errado. Que pouca vergonha! Que descaramento! Eu falo com conhecimento de causa. Eu falo porque alguém, sabendo que eu falo essas coisas, me procuram para falar as podridões dos bastidores desses aglomerados que parecem mais com a máfia. Eu quero ver você ser valente para compartilhar um vídeo como esse. Claro. Se você pertence ao sistema, se é beneficiado pelo sistema, você vai ficar se borrando de raiva. Mas você não pode dizer o que eu falo é mentira. Você não pode dizer que eu não estou falando a verdade. Você pode se temer de medo que se eu compartilhar um vídeo como esse, eu vou ser excomungado. Mas você não pode dizer
que o que eu estou falando é o que você vê nos bastidores. E você se cala por covardia, por causa do seu cabide de emprego. O sistema religioso do nosso tempo está praticamente falido. Por causa não dos de fora, mas dos de dentro. Dos pastores, dos presidentes de convenções, com as suas maracutaias. E hoje, mais do que nunca, no tempo da neve, nós vamos precisar organizar um exército de valentes. Valentes que se disponham a vencer as barreiras internas que impedem a evangelização do mundo. Eu digo internas dentro da igreja. Para que nós possamos vencer o esfriamento do amor e manter os projetos missionários com os fundos que são necessários para que os missionários possam chegar mais adiante. Essas convenções sem estratégias missionárias e que se tornaram um antro de perversão e politicagem têm que mudar as suas estratégias. Aleluia! Porque senão Deus vai cobrar muito caro. Não é depois. É deste lado do Jordão. Preste atenção. Na cortina de ferro que está sendo baixada no Brasil, por exemplo. Tudo isso que está acontecendo. Vocês sabem, quando o regime comunista começa a dominar tudo, quem mais sofre? O comunismo é ateísta. Quem mais sofre são os cristãos, são as igrejas. Observe na China, na antiga União Soviética, em Cuba. Ou a igreja mostra os seus valentes para reagir neste momento e mostrar a que veio, mostrar que tem uma igreja ativa, que na igreja tem valentes, que na igreja não tem só covardes, dependentes de pessoas que precisam de um cabide de emprego, de pastores implorando uma condição para ganhar alguns trocados por mês. Chega dessa patifaria! Vamos descer na cova! Vamos conquistar os confins da terra! E vamos fazer missão antes que seja tarde demais. Curta esse vídeo. Compartilhe esse vídeo, se você tiver coragem, e que Deus abençoe a todos.